Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo está classificado na Copa do Brasil, o Lucas Moura joga muito, o São Paulo mantém a pegada e olha, só não goleia por conta do goleiro adversário. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Deu tricolor 2-0 sobre o Águia de Marabá no Morumbis, no agregado 5-1, já tinha vencido por 3-1 o primeiro jogo, e por isso o técnico Luiz Ubeldia fez as suas preservações. Agora que eu percebi, estou até com a pulseira do jogo aqui, para vocês terem uma ideia, acabei de chegar do estádio. Fez as suas preservações, rodou o elenco, uma defesa um pouco mais reserva, né, com o Moreira na direita, o Patrick na esquerda, o Ferrarese e o Diego Costa entre os zagueiros, o Jandrei no gol, né, porque ele vai perder o Rafael para a Copa América, né, para a seleção brasileira. Então, durante 9 rodadas, se a seleção brasileira chegar até a final, o Jandrei vai ter que jogar. Então, você dá ritmo de jogo também para o goleiro reserva. Aí ele abriu um meio-campo com o Luiz Gustavo, que precisa ainda de ritmo de jogo, demonstrou isso na partida, abrindo o meio-campo e um tripé com Galopo mais à direita, Rodrigo Nestor pela esquerda e centralizado, móvel, caindo pela esquerda, pela direita, pisando na área, vindo buscar o jogo, Lucas Moura, que muda completamente o aspecto tático de um time. Né? Você tem lá no ataque o Eric mais à direita e o André Silva como centroavante, e o Lucas, cara, foi o flutuante no jogo. Não dava para entender se ele era um meia ou se ele era um atacante, porque ele caía exatamente por todas essas partes do campo, né? E na sua habilidade, na sua construção, o Lucas é um craque, dá gosto vê-lo jogar. E claro que o adversário era frágil, mas porra, a gente está acostumado com o Lucas jogando Champions League, né? Então assim, e mesmo quando o São Paulo, ano passado, por exemplo, enfrentou o adversário do quilate do Corinthians, do Flamengo, ele foi determinante. Então não foi contra o Águia que ele foi superior. E ele foi o dono do jogo, né? No primeiro tempo, o São Paulo foi extremamente dominante e o Lucas foi exatamente uma figura central da partida. Enquanto ele esteve em campo, ele foi o responsável. Ele acaba saindo com 10, 15 minutos do segundo tempo, que eu até imaginei que ele não voltasse para a segunda etapa, porque não precisava, né? Estava 2-0, o São Paulo já estava classificado, e eu ficava pensando, pô, será que precisa desgastar o Lucas? Mas eu também entendo que deve ter uma conversa muito franca, né, entre jogador e comissão técnica. Ali o Lucas tem uma experiência, uma maturidade, né, ele deve estar precisando também soltar um pouco, né, para ganhar ritmo de jogo, então por isso ele ficou um pouquinho mais. E foi um jogador espetacular no jogo. Faz o primeiro gol de pênalti, um pênalti que para muitos não aconteceu, eu acho que é um lance interpretativo. O Didé, né, que é o Didê, que é o volante ali, ele chega e usa o braço, né? O Eric sente a carga e acaba caindo, mas o volante do Águia correu um risco danado da forma como ele chega na jogada. O Marcelo de Lima Henrique marca o pênalti no campo. E aí, como tem a interpretação do árbitro, não faria nenhum sentido o VAR chamar para revisão para ele analisar de novo, né? Ele marca a penalidade, ela acontece. O São Paulo já era muito protagonista, já tinha chegado, o André Silva tinha perdido o gol feito, Galopo perdeu o gol, Lucas perdeu o gol, e o Axel, goleiro do Águia, fez algumas defesas inacreditáveis, né? Tem duas do André Silva que é loucura, né? Uma de cabeça, depois um chute a queima-roupa, ele consegue salvar em cima da linha, e aí depois só não consegue pegar o pênalti, né? Do Lucas Moura, que bateu com muita qualidade, né? Deslocando o goleiro. E depois tem uma jogada do Eric com o Ferrarese recebe na direita e faz um cruzamento na medida para o Eric atacar o espaço como um centroavante e deslocar também o goleiro. Mas aí ele chega cara a cara com o Axel, né? Daí ele só toca de cabeça e o goleiro não consegue fazer nada. Mas ele seguiu fazendo defesas no primeiro e no segundo tempo e o jogo era para ter sido 4, 5, 6-0 para o São Paulo, não fosse o goleiro Axel. Diante dos movimentos do São Paulo, foi muito interessante a gente ver algumas situações. Quando você percebe essas mudanças no time, você percebe o que pretende o Zubeldia. O Rogério Ceni também fazia isso, mas não é praxe de qualquer treinador. O aquecimento pré-jogo, ele tem o Zubeldia no campo de jogo. O treinador, nesse momento, normalmente ele está no vestiário, na sua prancheta, no seu painel tático, esperando para a última pré-eleção, não está no campo. O Zubeldia estava no campo, batendo palminha assim e motivando os caras que estavam lá aquecendo isso no pré-jogo. O Rogério Ceni, repito, também fazia isso, exatamente para motivar, especialmente quem não estava jogando. Porque daqui a pouco o cara chega lá, dá um migué no aquecimento e tal, o Zubeldia estava lá.
E isso se verifica no jogo, porque eu vi um São Paulo até os 30 do segundo tempo, quando aí o cenário da partida já se altera, né? Os caras já baixam bastante a guarda, né? Porque aí estava resolvido. Mas até então, eu vi um São Paulo num nível de intensidade muito maior do que o jogo pedia. O São Paulo já estava classificado. E os caras continuaram em cima para tentar esse golzinho a mais um gol, muitos ataques no segundo tempo, numa intensidade de jogo muito bacana. E ele fala na entrevista antes do jogo exatamente isso, que ele precisava de alguns jogadores ganhando ritmo, ele precisava rodar um pouco o elenco para ter opções ali na frente, porque a temporada é longa, e ele precisava manter um nível alto de intensidade. Foi tudo que ele conseguiu no jogo. Foi muito bacana ter visto isso. Depois ele faz algumas outras trocas, entra o Rodriguinho, que por vezes caía pela esquerda e aí intercalava com o Patrick, que fez um bom jogo, tá? Em desarmes, em avanços, muitas vezes se oferecia até como quase um segundo atacante lá pelo lado esquerdo. O Eric fez um jogo muito interessante também pela direita. Depois, quando ele sai, entra o Ferreirinha pela direita e não pela esquerda, e ele vai bem. Sai o André Silva, que, embora esteja com dificuldades, eu acho até que ele construiu para ele. Ele foi mais abastecido, ele perdeu alguns gols feitos, é fato. Né? Perdeu um de cabeça, que a bola bateu na trave. Perdeu no começo do jogo, assim, de perna esquerda na frente do goleiro, que a bola sobe. Teve aquela jogada que o Axel pegou, mas ele estava lá. Eu acho que ele foi mais participativo do que em outros jogos. Aí entra o Juan, que é um cara que a torcida às vezes contesta, que fez 2 gols na ida e que estava fazendo um terceiro, mas houve uma anulação no VAR, enfim, por conta de uma falta na origem, mas estaria fazendo o terceiro gol, mais um gol dele no confronto. O Juan, que também está dando opções ali no ataque para o Zubeldia. O Luciano entra no lugar do Lucas, né, fazendo basicamente o que o Lucas vinha fazendo, mas numa característica totalmente diferente, né? Porque o Lucas também estava ocupando aquela faixa, mas com muita velocidade e muita habilidade. O Luciano é um cara que carimba mais a bola, que dá mais opção, que tenta armar o jogo, um chute de média distância. A gente sabe como o Luciano está jogando ali nessa linha mais atrás do ataque no time do São Paulo. Entra também o Alisson, que é um titular absoluto, na vaga do Galopo. O Galopo fez um bom jogo, na minha opinião. O Galopo é muito versátil, né, cara? O Galopo ele é jogado muitas vezes em várias funções e ele dá conta. Ele foi um cara bem participativo e perdeu gols, tá? Porque ele também pisou muito na área. O Rodrigo Nestor vai se soltando cada vez mais também, depois da longa parada, jogando mais como meia ali pelo lado esquerdo. Quem mais, assim? Estou tentando lembrar todos os jogadores do São Paulo. Cara, o Ferrarese, eu gosto muito do Ferrarese na defesa, mas é que o Alan Franco cresceu muito nos últimos jogos e assumiu a titularidade ao lado do Arboleda, né? Mas que bom saber que o São Paulo tem opções, como o Ferrarese e o Diego Costa, que a torcida conhece muito bem, enfim, que poderiam muito bem ser titulares, mas tem aí o Alan Franco e o Arboleda que estão num momento melhor. Moreira, um lateral muito bom, cara, muito bom. Como é bom esse menino, cara. Ele é inteligente, ele é rápido, ele é habilidoso, ele tem o cruzamento, ele vai à frente, ele volta para marcar, ele é intenso. Gosto muito do Moreira. E o Jandrei não foi exigido, né? Mas esse foi o time do São Paulo, com as trocas do São Paulo, e foi muito bacana ver esse time ganhando corpo, né? Pela rotação do elenco, por várias opções que o Zubeldia vai ganhando, pela intensidade de jogo, e claro, ganhou mais uma vez, avançou, classificou, é o atual campeão, vai defender esse título e vai crescer muito na sequência da temporada. Vocês concordam? Comenta aqui, quero ouvi-los. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!